Fala aí, galera, é a professora Denise. Vou falar hoje com vocês mais um pouquinho sobre triângulo. Vou falar sobre sevianas e pontos notáveis de um triângulo. Se você gostar, curta e inscreva no meu canal. Então, a primeira coisa, vamos ver a diferença entre sevianas e pontos notáveis. O que são as sevianas? Seviana é o segmento que tem uma das extremidades em um vértice qualquer de um triângulo e a outra em um ponto qualquer da reta suporte ao lado oposto a esse vértice. Quais são as sevianas? Mediana, bissetriz interna e altura. E o que são pontos notáveis? Pontos notáveis são as interseções dessas três sevianas. A interseção das três medianas é o baricentro, das três bissetrizes internas, o incentro, e das três alturas é o ortocentro. Vamos lá então falar de cada um deles. Primeiro, eu vou começar falando das medianas. O que são? Como que a gente vai tratar esse assunto de medianas? Presta atenção. Mediana. O que é a mediana? Mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, olha aqui, ó. Se eu pegar aqui, essa primeira mediana aqui, vou pegar esse vértice A aqui. Então, se eu vier aqui, ó, traçar um segmento, dividindo isso aqui ao meio, eu tenho a primeira mediana. Se eu vier um segundo triângulo aqui, ó, pegar aqui esse vértice B aqui, ó, esse vértice B, se eu dividir ele aqui ao meio, ó, ele vai ser a mediana 2, ó. E se eu traçar um terceiro triângulo aqui, ó, e pegar esse vértice C, na hora que eu dividir ele aqui ao meio, ó, eu tenho a terceira mediana. Então, todo triângulo, ele tem três medianas. Todo triângulo tem três medianas, ok? Então, mediana, ela é o segmento que parte do vértice e divide o lado ao meio, o lado oposto a esse vértice. Pronto? Entendido? Então, essa foi a nossa primeira seviana que a gente trabalhou. Vamos trabalhar agora com a segunda seviana. Vamos lá. Qual que vai ser a nossa segunda seviana? Nossa segunda seviana, que a gente vai trabalhar agora, vai ser a bissetriz interna. Vamos lá, então. Bissetriz interna. O que a bissetriz interna faz? Olha, presta atenção. A bissetriz interna é o segmento que une o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo do vértice ao meio. Ou seja, professora, quando eu for trabalhar com bissetriz, o lado vai ser dividido ao meio? Não, a mediana que o lado é dividido ao meio. Aqui, ó, quem é dividido ao meio é o vértice, ó. Ó o vértice aqui, ó. O ângulo dele, ó, foi dividido ao meio. Então, se aqui for 20 graus, aqui também é 20 graus, ó. Agora, aqui embaixo, não importa, ok? Então, a bissetriz interna, ela mexe com ângulo. A mediana mexe com lado. Então, ó, a mediana divide o lado ao meio, sempre saindo do vértice. Para ser mediana, tem que sair do vértice, ok? Então, aqui, ó, para ser mediana, para ser bissetriz interna e para ser altura, tem que sair do vértice. Senão, não vai ser seviana. Se eu pegar aqui, ó, aqui é 60, por exemplo, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus, ó. Isso aqui vai ser o quê? Uma bissetriz 1. Aqui vai ser a bissetriz 2, ó. Ok? E aqui, ó, vai ser a bissetriz 3. Interna. Por que interna? Porque está dentro do triângulo, ó. Então, aqui, ó, como é o mesmo triângulo que eu estou pegando cada vértice dele, se aqui é 40, aqui é 120, então tem 160. Então, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 10. Porque nós já trabalhamos isso. Para ser um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Ok? Então, a segunda seviana que nós trabalhamos vai ser a bissetriz interna. E o que a bissetriz interna faz?
Ela parte do vértice, né, ao lado oposto, dividindo o ângulo do vértice em duas partes iguais. Ok? Vamos partir, então, para a terceira seviana. Qual que é a nossa terceira seviana? Vai ser a altura. Ah, professora, o que a altura faz? Sempre, gente, a altura, ela vai sair do vértice, ela também sai do vértice, porque ela é uma seviana, e vai dividir a altura. Ela sai do vértice, olha aí, é o segmento que une ao vértice, ao lado oposto de perpendicular. Ela não divide? Não, ela não divide o ângulo e ela não divide o lado. A altura, ela só forma um ângulo de 90 graus. Então, isso que eu preciso prestar atenção, ó. A altura, ela não vai dividir lado e ela não vai dividir ângulo. Ela vai formar um ângulo de 90 graus. Porque a altura, ela é perpendicular ao vértice, aqui, ó, perpendicular ao vértice que nós usamos. E sempre que a gente está usando o quê? O lado oposto. Então, essa aqui, ó, é a segunda altura. E a terceira altura vai ser com vértice C, olha aqui, e vai formar um ângulo de 90 graus. Ela não divide o lado, ela não divide o ângulo ao meio, ela só forma um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a altura é perpendicular ao lado oposto do vértice, ok? Então, nós falamos das três alturas. E agora nós vamos falar. Nós falamos das três alturas, das três medianas e das três bissetrizes internas. Agora, temos aqui os pontos notáveis. O que são os pontos notáveis? Eu já falei, vai ser o encontro das três medianas, vai ser o encontro das três alturas e vai ser o encontro das três bissetrizes internas. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar vai ser o baricentro. O que vai ser o baricentro? O baricentro, gente, ele vai ser o encontro ou a interseção, né? O encontro das três medianas. Então, vamos prestar atenção, ó. Peguei o triângulo aqui, ó. Mediana, a gente sempre vai lembrar o seguinte. Vai sair do vértice e vai dividir o lado ao meio, ó. Ela divide o lado ao meio, ó. Então, aqui, ó, vai sair do vértice, vai dividir o lado ao meio. E aqui também, ó, vai sair do vértice e vai dividir o lado ao meio. Então, aqui, ó, tá o ponto de encontro das três medianas, ó. Mediana 1, mediana 2, mediana 3. Vou colocar de uma cor diferente. Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Outra coisa que eu quero destacar. O baricentro é representado pela letra G. Por quê? Ele é o ponto de gravidade do nosso triângulo. Toda vez, o baricentro é o centro de gravidade do nosso triângulo. Ok? E tem uma propriedade que é só para o baricentro do triângulo. Olha aqui. Essa propriedade, ela diz o seguinte. Quando eu pego do vértice até o baricentro, ele vai valer, ó, olha aqui, o dobro, ou seja, eu não vou nem usar esse sinal, vou usar um sinal de igualdade aqui, ó. Vou usar um sinal de igualdade. Ele é igual 2 vezes do baricentro até a nossa mediana aqui. Então, ó, o BG, o que vai ser o BG? Ele vai ser 2 vezes GM2. O que vai ser o CG? Ele vai ser 2 vezes GM3. Então, essa é a importante propriedade. Ou seja, se esse pedacinho aqui vale 4, esse aqui tem que valer 2, ó. Porque o baricentro tem essa proporção de 2
por 1. O AG é o dobro de GM1. Então, aí, o nosso primeiro ponto notável e a propriedade dele. Ok? Vamos seguir aí um pouquinho mais, então. Prestar atenção aí agora, que a gente vai falar de quem? Do incentro. Incentro. Opa! O que é o incentro, então? É o ponto de encontro, né? O incentro é o ponto de encontro das 3 bissetrizes internas. Vamos lá, então. Então, vou pegar aqui, ó, o meu triângulo. Vou pegar o ponto de encontro das 3 bissetrizes. Então, ó, bissetriz, ela divide o que ao meio? O ângulo. Então, vou pegar essa primeira bissetriz, ó, que vai ser a bissetriz 1. Vou pegar essa segunda bissetriz, ó, que vai ser a bissetriz 2. E essa terceira bissetriz aqui, ó, que vai ser a bissetriz 3, ó. Que vai ser a bissetriz 3, ó. Ok? Então, o encontro das 3 bissetrizes vai ser o incentro, representado pela letra I. Então, esse é o nosso segundo ponto notável, que é o incentro-encontro das 3 bissetrizes internas. Ok? E agora, vamos passar aí, ó, para o nosso terceiro ponto notável, que vai ser o quê? O ortocentro. Então, professor, o que seria o ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro ou a interseção, é o ponto de encontro das 3 alturas. Opa, então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, as 3 alturas. Então, a altura, ele não divide o lado ao meio, não necessariamente, né? Divide o lado ao meio. Ela não divide o ângulo ao meio, mas ela forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, está o nosso triângulo. Então, aqui está a nossa primeira altura, aqui está a nossa segunda altura, e aqui, ó, a nossa terceira altura. Então, o encontro das 3 alturas é o ortocentro. Ok? Mas o que eu preciso que vocês saibam do ortocentro? Esse ortocentro aqui, ó, é o ponto de encontro das 3 alturas. Mas ele pode ser interno, esse ponto pode ser interno. Quando que ele vai ser interno? Quando o triângulo for acutângulo. Então, esse ortocentro ele pode ser interno quando o triângulo for acutângulo. Nós já falamos. O que é um triângulo acutângulo? Quando o ângulo varia de 0 a 90 graus. Ele pode ser externo. Ele pode ser externo quando o triângulo ó, for obtusângulo. Obtusângulo. E ele pode ser também coincidente quando o nosso triângulo for retângulo. Então, prestar atenção aí, ó. Esse ponto de encontro do ortocentro, ele pode ser interno, externo ou coincidente. Vai depender do triângulo, tá? Se ele for acutângulo, o ângulo vai estar entre 0 e 90. Se ele for obtusângulo, vai estar entre 90 e 180. E se ele for retângulo, ele vai ter um ângulo igual a 90 graus. Isso aí, nós já falamos, né? Disso tudo aí também. Né? Então, prestar atenção, muita atenção nisso aí. Ok? Agora, gente, uma outra coisa que vocês não podem perder de vista é a mediatriz. Professora, mediatriz é uma seviana? Não. Mediatriz é um ponto notável. Então, presta atenção.
Por que que mediatriz? Por que que mediatriz não é mediana? Porque a mediana, gente, ela tem que sair do vértice e dividir o lado ao meio. E a mediatriz nem toda vez vai sair do vértice. Ela pode sair do vértice ou não. E ela, né, divide o lado ao meio perpendicularmente. Então, prestar atenção na mediatriz aí, a diferença de mediana e mediatriz. Vocês têm essa dificuldade aí, tá? A mediatriz, ela não é uma seviana. Por que que ela não é uma seviana? Porque nem sempre ela parte do vértice. A mediatriz nem sempre parte do vértice, mas ela divide o lado ao meio e forma um ângulo de 90 graus. Ela só não é seviana porque nem sempre ela vai sair do vértice. Então, presta atenção. Se eu pegar a mediatriz também, o triângulo vai ter 3 mediatrizes, ó. A, B e C. Vou dividir esse lado aqui ao meio, ó. Partir do lado oposto aqui, ó, vou dividir ele ao meio. Mas aqui, ó, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Mas ele não está saindo do vértice, ok? Porque se ele saísse do vértice aqui, ó, ele seria uma seviana e seria uma altura. Porque saindo do vértice e formando um ângulo de 90 graus, ele vai ser perpendicular ao vértice, então ela seria uma altura. Então, ó, se eu pegar a minha mediatriz aqui, ó, presta atenção, eu vou pegar primeiro aqui, ó, esse lado aqui, ó, aqui tá o A, aqui tá o B, aqui tá o C, ó. Vou dividir ao meio, tem que dividir o meu lado ao meio, ó, eu vou formar um ângulo de 90 graus, ó. Dividir aqui ao meio e formei 90 graus. Então, essa aqui é a minha primeira mediatriz. Vou pegar aqui agora, ó, a minha segunda mediatriz, ó. Vou dividir esse lado aqui ao meio, ó, e vou formar aqui o ângulo de 90 graus. Então, ó, segunda mediatriz, ó. E vou pegar aqui agora a minha terceira mediatriz, ó. Vou pegar aqui, vou dividir aqui, ó, ao meio e vou formar a minha terceira mediatriz. Formei aqui o ponto de encontro das 3 mediatrizes. O ponto de encontro das 3 mediatrizes vai ser o quê? O circuncentro. Então, o circuncentro é o encontro, o circuncentro é o ponto de encontro ou a interseção, ponto de encontro das 3 mediatrizes. Ok? E o que acontece com esse circuncentro? Vai ter a mesma propriedade do ortocentro. Ele pode ter um ponto interno, presta atenção, ele pode ter um ponto interno. Quando que ele vai ter um ponto interno? Quando o triângulo for acutângulo. Acutângulo. Quando que ele vai ser externo? Quando que ele vai ser externo? Quando o triângulo for obtusângulo. Obtusângulo. E quando ele será coincidente? Coincidente. Quando o triângulo for retângulo. Retângulo. Ok? Por hoje é isso aí. Se vocês gostarem do vídeo, curta e inscreva no canal. Até mais!